jamendo.com. jamendo.com. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a uma nova live aqui do CC Mind. Sou Átila Campos, sou diretor do Centro Cearense Mindfulness, sou doutor em Ciências pela Unifesp e sou praticante e estudioso, pesquisador e terapeuta da área de atenção plena e instrutor de Mindfulness. Hoje a gente vai falar sobre Mindfulness, aliás, meditação. Hoje nós vamos meditar todas as quintas-feiras, 16h30, estamos aqui meditando, fazendo uma prática diferente e lendo o livro Atenção Plena para Iniciantes, Mindfulness, do Jon Kabat-Zinn. Já estamos no começo ainda do livro, então vocês vão, provavelmente vocês vão se encontrar quando vocês vierem praticar aqui comigo. A gente vai falar hoje de uma meditação chamada Foco na Expiração. O que é que significa isso? Que hoje a gente vai refinar a nossa atenção, ela é mais sutil. Entre uma expiração e uma inspiração, né? Geralmente o que é que acontece? A atenção plena, a meditação do Mindfulness, a gente não provoca, não controla. A gente apenas observa o funcionamento normal da nossa respiração e tenta o mínimo possível interferir nela. Você vai começar a observar que de uma expiração nasce uma inspiração. A expiração mais correta é essa, e não de uma inspiração, consequentemente, sai uma expiração. A lógica correta é a gente expirar, e dessa expiração nasce uma inspiração. Quando estamos expirando, estamos ativando o nosso sistema de relaxamento. Entre essa expiração e a inspiração existe um espaço entre o ato da gente começar a expirar. Olá, Márcia, tudo bem? Você está ouvindo? Dá só um ok aí para ver se você está ouvindo o que é que eu estou falando, tá certo? O som. Então, o que é que eu estou falando? Que entre a expiração e a inspiração existe um espaçozinho. E esse espaço é onde a gente é uma consciência. A consciência é saber que aquilo que está acontecendo, né? Quando a gente tem consciência de algo, é que a gente sabe que aquilo está acontecendo. Um pensamento, uma emoção, a forma de eu agir naquele mundo, no mundo, a forma de eu me comunicar com as pessoas. Eu sei como está acontecendo e geralmente a consciência ela está no momento presente, na linha do tempo. A gente apontou que ela está no momento presente. Então essa meditação a gente vai desenvolver mais consciência, né? Alongar esse espaço de consciência onde não há espaço para preocupações, não há espaço para uma mente julgadora, mas apenas para uma consciência das coisas que estão acontecendo e elas se mostram como elas são naquele presente momento, focando na expiração. Então a ideia é que a gente então permita que as coisas aconteçam ao seu tempo, quando a gente também presta atenção e observa como a nossa expiração está funcionando. Olá, Bruno, tudo bem? Então a gente vai praticar essa meditação e depois a gente vai ler um livro, ela vai ler no livro um tópico chamado A Beleza da Disciplina. Muito importante que para a gente meditar, a gente precisa ter disciplina. Os efeitos da meditação, como calma, foco e o mindfulness, né? O mindfulness, que é a atenção plena, ela não vem do dia para a noite. Ela precisa ser praticada. Os nossos padrões mentais, emocionais, padrões comportamentais, nossos hábitos arraigados de como é que a gente transita no mundo, né? Quais os nossos comportamentos, a nossa forma de ver o mundo, elas foram produzidas por muito tempo, muito treino, muito teste,
muito fazer, muita execução, e aí começa, e isso tudo ficou arraigado na gente, nessa mentalidade. Então, para a gente adotar a nova mentalidade da meditação, ou do mindfulness, que provém da meditação, a gente precisa de um tempo. Então a gente precisa ter prioridade, saber por que realmente a gente quer meditar. A gente precisa então se engajar, desenvolver um horário, desenvolver um turno de prática, se comprometer, e aí a gente precisa ter disciplina para fazer aquilo com regularidade. Então, a partir disso, a gente começa a sentir os efeitos da meditação no nosso dia a dia. E o produto principal da meditação técnica, né, meditação mindfulness principalmente, ela é o estado mental de mindfulness, essa capacidade de estar presente ao que está acontecendo na nossa vida aqui agora, momento a momento. Essa condição ela começa a ficar presente. No começo a gente tem um esforço para ela ficar presente, depois ela fica presente naturalmente em qualquer circunstância da nossa vida, mesmo que a gente esteja com muito estresse. Então, está fixado aqui a meditação, todas as quintas-feiras eu estou aqui, né? Se você quiser vir na próxima quinta-feira, ou chamem, ou convidem, né, amigos, colegas que estejam interessados em meditar, principalmente a meditação mindfulness, todas as quintas-feiras, 16h30, aqui no CC Mind. Estou presente com uma nova variação. A meditação ela tem os seus fundamentos, mas ela tem variações. Essas variações são interessantes serem apresentadas para que você se engaje nelas. Em uma delas, ou tem afinidade, para você entender que a meditação não é algo rígido, não é algo que tem que ser feito daquela forma, mas sim da forma que seja mais agradável para você, da forma que você tenha mais afinidade possível, e assim você consegue ver os efeitos dela no seu dia a dia. A nossa prática de hoje é a meditação com foco na expiração, significa que a gente vai aumentar esse espaço, né? A gente, na teoria do estresse, a gente diz que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Quanto maior esse espaço, isso é uma frase também do Viktor Frankl, quanto maior esse espaço, mais a gente consegue se acalmar, consegue clarear a mente e ver o que precisa ser feito. Essa meditação de hoje facilita essa abertura a esse espaço, porque na realidade a nossa respiração funciona. Expira, inspira. Então, quando expira, geralmente a expiração é mais longa. A questão, quando a gente está nesse tipo de meditação mindfulness, a gente não provoca uma expiração e não provoca uma inspiração. A gente desenvolve o que se chama consciência observadora. A gente observa a nossa expiração e a gente sabe, como nós estamos vivos, que naturalmente vai surgir uma inspiração. Então a ideia dessa meditação de hoje é essa, a gente observar, com essa observação então a gente desenvolve, ativa mais o sistema de relaxamento, a gente também consegue domar a nossa impulsividade, porque eu vou estar observando e ao seu tempo nascer uma inspiração. A minha inspiração ela pode ser mais curtinha, a minha inspiração pode ser mais alongada. Lembrando que quanto mais estressado, a minha expiração ela está mais encurtada. Então hoje a gente vai trabalhar com isso, tá ok? Então fiquem na posição. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, sejam bem-vindo, bem-vinda. Geralmente a gente medita sentado. Você senta nos isquios, que são os ossinhos que estão no bumbum, as costas retinhas, ombros para trás, língua no céu da boca, coxas com pernas em 90 graus, sente a planta dos pés no chão. Você pode fazer neste começo 2 ou 3 respirações mais profundas. Feche os olhos. E aí apenas observa a sua respiração acontecendo, momento a momento. Você percebe os movimentos do peito e da barriga.
Se for difícil para você perceber, você coloca a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Começa a perceber as sensações do movimento da sua respiração. A técnica fundamental de uma meditação mindfulness é que você volta sempre para o objeto de atenção que você escolheu, no caso a respiração. Só que a natureza da nossa mente é pensar. E naturalmente você vai pensar em alguma coisa. Isso faz parte. Então uma meditação ela tem duas partes. Ela tem a parte em que a gente foca e a parte em que a gente devaneia, ou seja, em que existem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as coisas misturadas do passado e do futuro. Isso faz parte da meditação. A ideia é, quando você está aqui, você vem para cá. E tenta passar o máximo possível de tempo, né? Geralmente não é tentar, geralmente é observar. Se ela for de volta, você vai e traz de volta. É como se você puxasse a sua mente sempre para esse ponto aqui. E aí, essa forma, essa atitude que você deve puxar é uma atitude gentil. Não é de forma brusca, não é controlando a sua mente que você não vai conseguir fazer isso. Então a gente fecha os olhos. E a gente vai prestar atenção na nossa expiração. Não precisa forçar. Você percebe que nasceu a inspiração, daqui a pouco vem uma expiração. Não precisa controlar. Não precisa prender o ar na expiração. Não precisa fazer inspiração forçada. Apenas se devaneou, traz a sua mente novamente. Percebe, tome consciência que houve um devaneio. Traz a sua mente de volta para as sensações do peito e da barriga, para os movimentos. Foco na respiração. Ponha total atenção quando você for expirar. E deixe a sua inspiração acontecer naturalmente. Você vai notar que a sua expiração é mais alongada do que a inspiração. Se você for para o outro lado, ou seja, para o devaneio, começou a pensar em alguma coisa, volte para a sua respiração, tome consciência do que é que você está pensando, qual é o seu cenário mental agora, emocional, e volte sua atenção para a sua respiração.
O foco é na expiração. Deixa o ar entrar e o ar sair pelas narinas. E observe o movimento expiratório. Como há um espaço entre a sua expiração e inspiração. Esse exercício desenvolve uma consciência não julgadora, uma consciência mais acolhedora daquilo que está acontecendo com a gente em determinado momento, neste momento em particular. Ativa o nosso sistema de relaxamento. E esse espaço, né, entre o estímulo e a resposta e o nosso comportamento, a nossa ação, quanto mais espaço a gente der, mais então a gente consegue nos comportar ou agir de acordo com os nossos valores, de acordo com o nosso propósito ou com aquilo que é significativo na nossa vida. Então praticamos aqui 10 minutos. Como é que a gente avalia a nossa prática? Você observa se a sua respiração ela está mais calma, está mais profunda, se você não faz esforço para respirar. Você observa se seus pensamentos estão mais calmos, se você está com a sensação de bem-estar. Então são essas condições, esses aspectos que a gente observa quando a gente vai terminando a prática. E tenta acolher essa consciência, né? Deixa estar mais receptivo, principalmente para as coisas que estão no ambiente, no sentido do lado do seu aparato sensorial, né? De sensações, sabores, de cheiros, de iluminação, da visão. A gente alonga, né, essa consciência mais viva depois de uma prática. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Como é que se sentiram ao fazer essa prática? Chamada de meditação com foco na expiração. É uma técnica de respiração consciente, mas a gente vai refinar nossa atenção, ou seja, aumentando nossa consciência nesse espaço que existe entre uma expiração e o nascimento de uma inspiração. Ela é bem vivencial, não adianta eu ficar fazendo pré-leções e falando sobre como é que isso acontece, por que acontece, o mecanismo. É importante você mergulhar e vivenciar esse exercício. Tá? Lembrando que nós estamos aqui no Clube CC+, Meditação Online, todas as quintas-feiras, 16h30. Tenho aqui essa live, sou Átila Campos, sou diretor do Centro Cearense de Mindfulness. E seja muito bem-vindo, bem-vinda se você é da primeira vez. Temos muitas lives, outras lives, essa é a nossa nona aula. Temos outras no IGTV, que vocês podem acessar. E se você também fazer parte do Clube CC+, né, ou fazer parte do programa de redução do estresse de 8 semanas, todas essas aulas elas vão estar lá na seção de bônus. A gente também tem a segunda parte, que é a leitura do livro. Estamos Atenção Plena para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn. Hoje eu vou ler um tema bem interessante, que é a disciplina, sobre a gente ter disciplina para a gente reter os benefícios da atenção, da meditação no nosso dia a dia. Aqui está.
Página 38. Como você sem dúvida percebeu, usei a palavra disciplina ao falar sobre o cultivo da atenção plena, e por um bom motivo. O cultivo da atenção plena, de fato, envolve certa constância de motivação em face de todos os tipos de energia, algumas interiores, outras exteriores, que dissipam nossa consciência ao perpetuamente nos distrair e desviar de nossas intenções e de nosso propósito. A disciplina a que me refiro, na verdade, é a disposição para trazer o espaço e a clareza da consciência de volta, repetidas vezes, ao que está ocorrendo, mesmo que pareça que estamos sendo puxados em 1000 direções. Apenas assumir essa postura em relação à nossa experiência, sem tentar consertar ou mudar. Absolutamente nada. É um ato de generosidade com nós mesmos, um ato de inteligência e um ato de bondade. A palavra disciplina vem de discípulo, alguém que está em posição de aprender. Assim, quando trazemos certa disciplina ao cultivo da atenção plena, estamos conscientes de que é desafiador sustentar uma atenção constante em relação a qualquer aspecto de nossa vida. Na realidade, criamos as condições necessárias para aprendermos algo fundamental. Nesse momento, a vida se torna prática e a mestra de meditação. E o que quer que aconteça em qualquer momento é simplesmente o ensinamento daquele momento. O verdadeiro desafio é como vamos nos relacionar com o que está acontecendo. É aqui que a liberdade deve ser encontrada. É aqui que um momento de felicidade genuína pode ser experimentado, um momento de equanimidade, um momento de paz. Cada momento é uma oportunidade de percebermos que não precisamos sucumbir aos velhos hábitos, que funcionam abaixo do nível de nossa consciência. Com intencionalidade e determinação, podemos experimentar a não distração. Podemos experimentar a não digressão. Podemos experimentar não tentar consertar nada. Podemos experimentar o não fazer. Se estivermos dispostos a enfrentar nossos velhos hábitos dessa maneira, sem transformar a não distração e o não fazer em ideais inalcançáveis, e se pudermos trazer suavidade e delicadeza ao processo quantas vezes forem necessárias, ainda que pelos mais breves momentos, então poderemos experimentar uma possibilidade muito real de estar em casa e em paz com as coisas exatamente como são, sem tentar mudar ou corrigir nada. Quando se chega a esse ponto, essa orientação constitui não apenas uma disciplina suave e terapêutica, trata-se de um ato de amor e de sanidade. Então lemos o trecho do livro na página 38 e 39, A Beleza da Disciplina, onde o autor, o Jon Kabat-Zinn, ele fala sobre a questão da disciplina de não intervir, não interferir, principalmente dentro da meditação. O olhar que eu estou querendo passar para você é o olhar da disciplina da meditação e de quando a gente estiver dentro da prática, a gente desenvolver certas habilidades ou atitudes perante a experiência, nossa experiência interna e nossa experiência externa. No caso aqui que ele fala, apenas de observar sem interferir, de não querer consertar as coisas, de não querer achar que a sua meditação está errada, de não querer achar que eu posso controlar a minha respiração, eu vou ter maiores benefícios com o meu exercício. Então a ideia, quando a gente fala de meditação da atenção plena, é apenas desenvolver uma consciência observadora daquilo que está acontecendo
dentro da gente, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso ambiente fora, sons, cheiros, mas sem tentar de alguma forma interferir ou manipular aquilo que a vida nos apresenta. Então, ficamos por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer, pode falar. Estou aberto aqui. As perguntas e respostas, que é nosso terceiro ponto. Então vamos finalizando a nossa aula de hoje, nossa prática de hoje. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 16h30. Se você quer conhecer o que é Mindfulness, conhecer o que é meditação, conhecer o que é meditação e Mindfulness, conhecer os princípios da atenção plena e principalmente praticar, que é o ponto mais importante quando a gente está dentro do programa de atenção plena de Mindfulness. Estamos aqui todas as quintas-feiras às 16h30. Um grande abraço e até a próxima. Tudo bem, Ítalo? Um grande abraço. Jamendo.com. Próxima quinta-feira nos vemos.